E aí, galerinha, muito bom dia a todos. Domingão 27/11. Vamos aí para nossa análise semanal do Bitcoin, tá, galera? Então vamos que vamos, direto ao ponto, desde já. E aí, quem gosta do conteúdo, deixa aquele likezinho. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, elogio, pode deixar nos comentários, beleza? Começando aqui pela SP500, rapidinho para ver como é que tá a situação. Para quem tá me acompanhando já há um tempinho aqui, sabe que a gente tava falando dessa alta, né, para vir buscar aqui os 41, 42, né? Que é o preço médio aqui dos vendidos dessa região aqui, certo? E esse médio, justamente eu tracei aqui por conta do volume, tá, galera? Desculpa, é por causa da voz, estou meio gripado. Se eu colocar o volume de venda aqui nessa região aqui, ó, ela começou mais ou menos aqui, ó, tá vendo? O que eu estou monitorando nessa região é esse fluxo vendedor que entrou, que realmente é grande. É justamente por isso que eu coloquei esse nível de difícil aqui. Poderia colocar aqui? Poderia, tá? Mas eu peguei essa região aqui, tá? Então, o que eu tracei aqui foi isso. Eu peguei o comecinho dessa onda, ó, aqui, né? E aí eu tenho o quê? O preço médio de quem entrou vendido aqui, tá? Em todo esse swing aqui, eu tenho o preço médio. Então, toda vez que o preço chega a bater nessa região, a gente tem defesa. Então, possivelmente, a gente vai fazer um teste na semana agora, aqui na região dos 14, 41, 42. Aí, será que depois disso aqui a gente vai vir para baixo? Então, isso aí que eu vou falar para vocês, o que eu acho. Primeiramente, no gráfico aqui semanal, a gente tem a primeira onda, né? A gente tem a terceira onda e a gente tem a quinta onda. E, geralmente, depois de uma quinta onda, a gente tem uma retomada do fluxo aqui, certo? Do fluxo comprador, geralmente. Só que a gente tem que levar em consideração que na SP500 a gente está abaixo do nível de concentração de volume, né? Então, assim, fica um pouquinho complicado eu falar em uma alta um pouquinho mais aqui agressiva aqui da SP500, certo? Então, se eu for pegar aqui e traçar uma média aqui, ó, desse ponto, com esse ponto, com esse ponto, tá dando praticamente ali lá nos 32,57. Se eu pegar mais daqui, ó, ia jogar lá nos 30,34, tá? Então, assim, a gente nem chegou a bater nessa região. A gente nem chegou a bater nessa região aqui no semanal. Acho que no diário a gente conseguiu bater uns 50%, se não me engano, tá? Então, assim, possivelmente aqui é uma região de defesa, 41,42. Então, possivelmente o mercado ele pode vir aqui fazer uma correção assim que bater nessa região ou também no nível de POC. Então, isso é uma coisa que a gente tem que observar. Não tem como saber se realmente isso vai acontecer, mas quando chegar nesses pontos, a gente tem que observar como é que está o fluxo nessa região. Quando eu venho de gráfico diário, no gráfico diário seria interessante a gente perder logo essa região para ficar mais tranquilo, né? Ó, se eu pegar o ponto de lá de cima, esse ponto aqui, ó, com esse ponto, ó, a gente bateu 127%. Só que eu estava botando esse ponto no semanal. Tá, então assim, a gente bateu a primeira vez aqui, onda corretiva, subiu. Bateu a segunda vez aqui, tentou romper, não deu continuidade, seguiu. Notando que a gente não tem nem fluxo aqui nessa região, o fluxo aqui é baixo. Então, possivelmente, a gente está botando aqui novamente para vir testar essa região. O correto agora, se tu for reparar mesmo no que é aqui, ó, a gente tem aqui uma onda A, uma onda B, uma onda C. Praticamente vai dar aqui nessa região. Eu não fiz isso, vou fazer para vocês agora, né, no gráfico diário. Então, o correto seria o mercado vir aqui, romper e começar a trabalhar acima desse volume. Se acontecer isso, lá no semanal já vai estar rompendo também. Então, aí fica mais tranquilo para a gente acreditar em um poder de recuperação da SP500. Lembrando que a gente tem essa faixa aqui, esse retângulo aqui representa o semanal, tá? Eu estou falando aqui do diário, né? E aqui representa o semanal. Se tu for pegar um semanal aqui, tu vai ver que a concentração de volume está nessa região, certo? Ó, eu traçando lá de cima no semanal, a gente percebe que a gente tem aqui ó, uma defesa nessa região, uma defesa nessa região. Eu estava traçando um ABC daqui, mas eu pegando lá do topo, esse ABC aqui que completou 127%, beleza? Então assim, a gente tem uma grande dificuldade para passar aqui dessa região. Ah, e será que isso aqui não vai ser uma onda maior? Ou seja, poderia esticar essa onda com essa onda aqui, ou então vindo testar nessa região para projetar um ABC maior? Sim, possivelmente a gente tem essa possibilidade aqui, tá? Mas isso aí vai ser com o tempo, não tem como eu falar isso agora. Até mesmo porque para esse padrão acontecer, eu tenho que ter um topo aqui relevante. Eu sei que os 41, 42 é um ponto importante, a gente tem volume nessa região, e eu sei também que essa região aqui, praticamente dos 44, também é importante aqui para o SP500, tá? Então tudo aqui, essa alta aqui, galera,
da SP500 a gente já estava falando, né? Quando a gente chegou aqui nesse fundo aqui, justamente por conta desse ABC, por conta das 3 ondas, 1, 3, 5, né? Então, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Depois do ciclo aqui de queda, a gente tem uma retomada do fluxo comprador. Então, isso aqui eu estava falando para vocês já antes de acontecer. Então, o que eu estou esperando agora é ver como é que o preço na semana vai chegar nesses 41,42 para saber se a gente vai ter alguma coisa aqui. Tá vendo que está subindo sem volume nessa região, mas a gente tem que ficar observando para saber realmente o que vai acontecer aqui no SP500, tá? Então, essa alta aqui, para mim, tá normal, é do mercado, é do ciclo do mercado, então não tem muito o que falar em relação a isso, tá? O que eu quero muito é que a gente rompa essa região aqui dos 44,23, seria muito interessante. Beleza? Essa subida aqui foi interessante também, né, galera? Mas eu vi que não teve muito volume nessa região do semanal. Se tu for reparar aqui, ó, não teve muito volume. Caso tivesse um volume desse aqui, seria bem interessante aqui. Eu não estou acompanhando a SP500 dessa alta aqui toda, não. Estou acompanhando o SP500 depois desse rompimento aqui, ó. Tá? Mas aí, quando eu vou falar de Bitcoin, eu sempre vou trazer aqui o cenário do SP500 para vocês, beleza? Então, vamos lá para o BTC para saber o que está acontecendo, quais são as projeções, para a gente poder ter uma análise bacana. Então, a gente já viu lá que o SP500 está fazendo aquela pernada de alta, aquela pernada de alta ali é uma pernada normal do fluxo, né? Ou do fluxo não, do mercado, né? E vamos aqui para o Bitcoin, o que está acontecendo? Então, galera, vamos lá, o Bitcoin, o que está acontecendo aqui com o Bitcoin, qual é a situação aqui, relevante, vou tirar esse aqui primeiro, porque esse aqui a gente já rompeu, esse fluxo aqui antigamente estava aqui embaixo, para quem me segue, agora está aqui, né? Então, galera, o que está acontecendo aqui? Eu estou no gráfico semanal, é que eu sempre falo para vocês, se a gente for diminuir aqui o gráfico do Bitcoin e pegar lá desde 2017, o maior fluxo de volume está aqui nessa região, toda essa queda aqui, a maior concentração de volume está aqui, né? E o preço, a gente está tendo muito volume aqui nessa região, galera, e o preço ele não está se deslocando como era para deslocar, né? Pelo tanto de volume injetado, beleza? Então, o que acontece? Ih, rapaz, espera aí, galera, vou estabelecer aqui a internet. Galera, que loucura, não consegui abrir aqui pelo outro navegador aqui, né? E aí eu tô agora pelo Chrome, só para terminar essa aula, depois eu dou uma reiniciada e vejo o que aconteceu, beleza? Eu até me perdi onde eu tava aqui, galera, mas beleza, consegui logar aqui. Então o que eu tava falando? Tava falando aqui do gráfico semanal e tal, me perdi mesmo. Mas beleza, vamos continuar aqui. Cara, eu não sei, já tava. Tudo bem, beleza. Então o que aconteceu? A gente pegou essa queda aqui toda, né? Então teve essa queda aqui, então o que eu lembrei que eu tava falando aqui que a gente teve maior concentração de volume aqui no gráfico semanal nessas regiões, que desde 2017 lá a gente não tem um pico de volume tão elevado, tão relevante como esse aqui, e agora a gente está tendo. É uma queda que está tendo grande esforço aqui, não está tendo muito resultado, né? Ou seja, muito volume injetado aqui, o preço não está se deslocando muito. Deu essa lapada aqui no 7 de novembro, e aí o que eu fiz? Antigamente, essa dips ela estava marcada aqui no maior volume, que era esse volume aqui, ó, que foi feito no dia 26 de setembro. Só que agora eu marquei aqui no dia 7 de novembro. Se eu for colocar aqui no gráfico diário, ó, no gráfico diário tá pegando ali, ó, não tem problema não, que lá eu estou monitorando mais o semanal, beleza? Ou seja, até no diário aqui, ó, a gente vê, poderia até marcar aqui no diário aqui, mas eu não vou fazer isso não, ó, que o maior pico de volume é esse aqui, ó. Beleza? Então a gente está andando agora o que? Em range, galera, nessa região. A gente está andando em range. Como eu falei na aula passada, a gente poderia fazer o seguinte padrão. Qual é o padrão que vocês estão observando aqui? Ó? Tá vendo que a maior concentração de volume está nessa região? Isso aqui não tinha, aqui era um vácuo de liquidez, só que a gente parou justamente nessa região. Então o volume, ele está aumentando aqui nessa região aqui, beleza? Eu estou pensando em compra no BTC? Não, galera, até então não estou pensando em compra, tá? Mas o volume aqui, ó, ele tá aumentando nessa região. A gente não tinha esse pico de volume aqui. Então, possivelmente no decorrer aí da semana, desses meses, essa concentração aqui, ela vai aumentar. E esse volume aqui, ele também vai aumentar. Vai ficar grande. E uma hora que a POC tá aqui nessa região, possivelmente ela pode passar aqui para dentro dessa região. Ou seja, eu vou ter uma concentração maior aqui embaixo do que aqui. Ou seja, o mercado ele caiu. Beleza. Só que aí eu preciso de energia, eu preciso de força suficiente para chegar aqui, bater nesse camarada aqui e romper ele. Então, para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acumular. Eu tenho que juntar bastante energia aqui, bastante força, trocar bastante lote para eu ter força mesmo suficiente para quando chegar nessa região aqui,
ela tentar e não conseguir me segurar, porque eu vou levar os preços para cima. Ah, tu não está com viés de compra em Bitcoin? Não, galera, pelo contrário. O meu viés agora no Bitcoin é de queda. Só que eu não posso ser cego, não posso ficar cego. Eu estou vendo essa possibilidade aqui que pode acontecer no Bitcoin. Então, gravar bastante o que eu estou falando aqui para vocês. Essa região aqui, que era o vácuo de liquidez, a gente está tendo um aumento de volume aqui. Possivelmente essa POC que está passando nessa região, ela vai vir para cá, tá? Então, o que pode acontecer? Se esse nível de POC ele começar a passar, vir aqui para baixo, aí sim eu tenho outros 500. Se ele vier aqui, passar aqui para baixo, isso aqui não existe mais, aí eu posso pensar em compras nessa região, né, para poder surfar a onda. Aí sim eu posso pensar em compra, mas a gente está abaixo da concentração, então para mim não é legal, beleza? Então eu vou ter que esperar justamente acontecer isso aí, né, que eu estou dando uma olhada. Já estou olhando aqui para vocês. Mas no semanal, aqui no semanal, deixa eu ver o negócio aqui, ó. Tá. Aqui no semanal, o que eu fiz? O maior pico de volume bateu aqui, né? É a difference, certo? Ó, tá vendo que antigamente, vocês podem ver que antigamente, cara, a gente não tinha isso aqui, ó, não tinha esse pico de volume, era só um vácuo de liquidez. Eu até falei assim, ó, se a gente romper aqui, possivelmente a gente vai bater os 9, 10 mil dólares, rápido, né? Só que o mercado vem, cai e fica segurando nessa região. Então aqui, obviamente, tá tendo troca de lotes aqui, obviamente, né? Então, eu peguei e tracei a difference. Essa difference, galera, que eu traço nessas regiões, vocês podem ver que são regiões que são específicas, eu não traço em qualquer lugar, certo? Então tem que ser em pontos mesmo interessantes. Então eu marquei aqui por quê? Porque eu tenho o maior pico de volume nessa região, aqui, ó, dia 7 de novembro. Então por isso que eu marquei o ponto de controle. Eu até falei para vocês na aula passada que, tipo assim, se o mercado vir buscar essa região aqui, dava comprinha pra galera que gosta de day trade, que não sei o que, dava. Beleza? Deu uma compra aqui, deu outra compra aqui. Só que eu não fico confortável para segurar. Como eu só acumulo Bitcoin, então para mim não é viável ficar fazendo operações aqui nessa região. Mas olha só, toda vez que bate aqui nessa região aqui, a gente tem uma alta. Essa alta aqui, ó, se eu for colocar no quer, vamos ver quanto que foi de alta após bater aqui nessa região. Se eu for pegar aqui e bater, ó, lá no fundo dela, ó, até ali, 8,49%, até o momento 6,79%. Então, assim, essa região aqui é uma região clara de defesa aqui dos plays. Então, o que eu estou fazendo aqui é traçar uma média justamente de quem entrou nesse candle. Muitas das pessoas chegam aqui e falam, ah, esse candle aqui é um candle de força, um candle de venda. Então, aqui a galera vendeu aqui, o mercado vai para baixo. Quando a gente começa a falar isso, a gente tem que prestar atenção em uma coisa. Nesse candle, por isso que eu não traço, não sei se vocês repararam, eu não traço coloração de barras, a não ser lá no índice, né? Lá no índice tem um fundamento diferente, é interessante lá porque lá eu faço day trade, aqui eu não traço. Tem muita gente que vem aqui e coloca cor comprador verde, cor vendedora vermelho. Aí toda vez que tem um candle desse aqui, esse aqui ia pintar de vermelho. Por quê? Porque ele caiu, então ele entende que é um candle de venda. Então a galera começa a falar assim, isso aqui é um candle de venda, olha o volume que fez no candle de venda. Então a galera está matando vendendo, então a gente vai ter que vender. Só que ela se esquece do principal ponto aqui. Qual é o principal ponto? Quando eu tenho uma venda aqui nesse candle, e mesmo que aqui fique vermelho, eu tenho que ver que eu tenho as duas partes. Tanto a parte que vendeu e a parte que comprou. Então, para sair uma negociação dessa aqui, quem vendeu aqui, alguém teve que comprar dele. Ou então, quando o mercado vai para cima com o candle forte, quem comprou tem que vender, né? E para ele comprar, alguém teve que vender. Para ele vender, alguém tem que comprar. Então, por isso que eu não traço. Então, para mim, esse candle aqui é vermelho, então eu de venda. Cara, sabe? São as duas partes aqui lutando. Tanto a galera que vendeu quanto a galera que comprou. O que a gente tem que saber é quem é mais forte, quem comprou ou quem vendeu. Dentro desse candle aqui, eu afirmo para vocês que a gente tem dois plays aqui, tá? Quando eu falo dois plays, é duas posições, comprados e vendidos. Então, não tem por que eu ficar pintando aqui, é verde de alta, é vermelha de queda, porque eu sei que a gente tem dois negociadores aqui. Para acontecer alguma negociação, a gente tem que ter as duas partes, compradores e vendedores. Então, o que a gente tem que monitorar é quem é mais forte, quem comprou ou quem vendeu. Então, é isso que eu estou fazendo. Então, eu pego aqui, por que eu não tracei aqui em cima esse candle? Por que eu não tracei aqui em cima? Eu tracei aqui embaixo, tá? Justamente eu tracei aqui embaixo porque quando acontece um deslocamento de preço desse aqui com um volume elevado, eu acredito em possível absorção,
tá? Ah, eu posso traçar uma difference aqui também? Pode, mas a opção minha é traçar no fundo, porque esse é um movimento que eu vejo todo dia lá no mini índice. No BOVA, inclusive no BOVA está acontecendo, eu fiz a mesma coisa. Justamente toda vez que acontece um deslocamento de preço, com volume elevado, a gente não tem um deslocamento tão grande, a gente marca o fundo. Eu geralmente marco o fundo porque eu já começo a pensar em absorção. Então aqui eu estou pensando em absorção? Obviamente eu estou pensando em absorção. Mas isso aqui vai me fazer eu comprar Bitcoin nessa região? Obviamente não, né? Para mim, na minha opinião, não. Vai ter que fazer muito mais do que isso aqui para eu comprar. Poderia até comprar um pouquinho aqui para ficar segurando abaixo da diffs? Poderia, mas não eu não estou muito confortável ainda, beleza? Ah, mas está defendendo a diffs, beleza. Esse preço aqui que está defendendo essa diffs é justamente o preço médio de quem comprou. Poderia marcar o preço médio de quem vendeu? Poderia, mas eu quero esse aqui, porque eu entendo que esse movimento aqui pode ser um movimento de absorção. Então, por isso, eu marco aqui, beleza? Então, esse preço, ele é uma média ponderada no volume injetado, tá? Ele não é uma média normal, como muita gente marca aí, uma média exponencial e não sei o que, aquele média candle e tudo. Não. Eu gosto de botar os pontos que eu acho interessante. Esse ponto para mim é interessante. Então, para mim, na minha visão, para a gente ganhar esse ponto aqui, que é um ponto interessante no Bitcoin, que está nos 19.682, eu vou ter que fazer um volume aqui embaixo. Não adianta o mercado subir isso aqui, tudo aqui, porque quando chegar aqui ele pode cair. Ah, mas aí aqui, ó, tá vendo que aqui eu tracei agora o médio lá de cima? Por quê? Porque eu acabei de falar para vocês, só voltarem um vídeo. Lá a gente teve um cara aqui apertou na venda, só que lá não foi em barras, foi em swing, então é diferente, tá? Então aqui eu só estou monitorando nessa barra desse dia, porque foi uma barra grande, desde 2017 aqui, até então a barra maior que tinha no dia 26, e agora a gente está no dia que fez no dia 7 de novembro. Então para mim essa barra tem que ser monitorada, tem que se levar em consideração. E até o momento aqui, na minha opinião, tem mais força aqui a parte compradora do que a vendedora, a não ser que a gente rompa aqui. Aí sim, a gente romper aqui já é outros 500, aí já começa a mudar minha visão. Enquanto isso aqui não acontecer, para mim, essa barra que ela está segurando e que tem mais força os compradores. Então eu vou mostrar isso para vocês aqui na prática, beleza? Só um minuto. Beleza, eu vou mostrar isso aqui para vocês na prática, para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Aqui é o mini índice, né, que eu opero. E vamos lá para um gráfico aqui diário do BOVA. O que acontece? Olha só, olha que interessante. Ih, rapaz, aqui era para ter traçado aqui, sumiu, não sei porquê, mas depois eu vou traçar de novo. Não sei porque que sumiu, mas era para estar marcado a difference aqui. Então, o que aconteceu aqui no BOVA? O BOVA, a gente teve essa queda grande aqui, só que em um momento a gente teve um gap muito grande e a gente fez o quê? Uma barra vermelha nessa região aqui, ó. Foi feita lá no dia 10 do 11, que justamente foi no discurso lá de Lula. Então, aqui, a gente tem uma acumulação nessa região. Opa, deixa eu traçar aqui. A gente tem uma acumulação nessa região e o preço pode ver que ele não está perdendo essa barra vermelha, que é uma barra de alto fluxo. Então eu peguei e marquei uma diffs. A diffs ainda não foi rompida, tá? Tentou romper aqui, não conseguiu, tentou aqui, não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu. Tá tentando novamente aqui, não tá conseguindo. Então, o que eu tenho aqui de informação? Eu tenho uma informação que a galera ficou meio que eufórica lá com o discurso de Lula, que não sei o que, todo mundo nervoso aí com a bolsa, e a galera aproveitou aqui para matar comprando, justamente porque todo mundo está com viés de venda. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque se a galera está pensando aqui em vender aqui, cara, o mercado é totalmente ao contrário. Quando todo mundo está falando que vai cair, vai subir. Quando todo mundo está falando que vai subir, vai cair. Então, todo mundo está falando que a bolsa vai cair. Eu não acredito justamente por conta desses padrões aqui que eu sigo, né, cara? Inclusive, a minha marcação para o BOVA vai chegar nos 128, 130 mil pontos. Porém, né, eu não vou falar de BOVA aqui, porque senão é só mostrar um exemplo para vocês. Porém, a gente não pode perder essa barra vermelha e nem essa laranja, que são as barras que estão segurando, certo? Então, se você quer saber um pouquinho sobre BOVA, tem meu último vídeo que eu fiz aí falando sobre esse movimento. Então, o que eu quero que vocês entendam é deslocamento de preço rápido, barra vermelha, barra elevada. Marquei aqui essa barra e aí eu estou monitorando ela. O preço aqui, para mim, ele tem que ficar acima dos 50% para eu achar, né, para eu começar a entender que o mercado fez uma absorção. Para mim, na minha opinião, mesmo trabalhando abaixo de 50%, eu tenho uma barra aqui com mais força compradora e não vendedora. Para mim, os comprados estão comandando. O que não pode acontecer é perder tanto essa barra aqui, dia 17, e essa barra do dia 10. Se perder aqui, cara, aí eu já começo a acreditar que quem comprou aqui não tem força o suficiente para levar o mercado para baixo, então possivelmente vai estopar. E quando isso acontece, quem está comprado
nessa barra, que são os dois polos aqui, os comprados e vendidos, eles vão ser obrigados a estopar as suas posições. Uma vez que eles estão comprados, eles vão precisar estopar. Se eles estão comprados, eles têm que vender. O stop dele vai ser o quê? Vender. Isso gera o quê? Oferta no mercado. E o stop de quem está posicionado tanto nessa barra aqui como nessa barra aqui vai fazer com que o mercado caia. Justamente porque eles estão acionando os stops. Isso gera oferta no mercado e o mercado tende a corrigir, tende a ir mais forte. Isso aqui no BOL vai ser uma correção muito forte caso aconteça. Eu ainda não acredito, beleza? Vamos aqui na Petra. Rapidão, só para vocês entenderem. Na Petra foi a mesma coisa. O mercado vem aqui se deslocando, só que aqui no dia 31/10 aconteceu uma barra vermelha nessa região. Olha só que a diferença. Essa barra vermelha, ela não segurou. Ela já veio aqui para baixo de 50% e nem foi voltar para testar os 50%. Então, por que eu penso aqui em comprar aqui nessa região? Por que eu vou pensar em absorção? Obviamente que eu não penso em absorção aqui nesse nível. Por quê? Porque a gente já perdeu aqui a barra dos 50% da barra. Então, para mim, se for absorção, a gente tem que estar trabalhando aqui, ó, no máximo aqui acima dessa barra, tá? Aqui já rompeu, cara, já era. Ou seja, possivelmente aqui stop de quem está posicionado na compra aqui em Petra pode ser acionado e o mercado vir mais para baixo. Vamos lá. Bradesco. O que aconteceu? O Bradesco a gente teve uma queda. Ó, maior pico de volume aqui. O preço está trabalhando aqui abaixo ou acima dessas duas barras de alto fluxo. O preço está trabalhando aqui, ó, bem no limite. Bem no limite. Então aqui eu acredito mais em absorção do que aqui na Petra. Por quê? Porque a gente já perdeu 50% trabalhando lá embaixo. Aqui na Bradesco a gente está lutando aqui nessa região ainda para romper. Então aqui eu acredito mais em uma possível absorção do que, né, uma barra aqui de ignição aqui para baixo, mais que esse volume todo. Se eu for marcar ele aqui, a gente ainda não perdeu, a gente está trabalhando abaixo de 50%. É negativo? Sim, é negativo. Mas a gente ainda não perdeu essas barras aqui, diferente da Petra, tá? A Petra a gente já perdeu, já era, perdeu com barra laranja. E o mercado está trabalhando na casa dos 23,86. Para eu pensar aqui em comprar Petra, alguma coisa do tipo, tem que passar dos 26,83. Aí eu sei que tem muita gente que vai falar assim, mas os 26,83 já está caro, sendo que o preço está em 23,86. Por que eu vou pensar em comprar em 26,83, tá? Isso tudo eu falo no vídeo. Isso aqui é só para chamar a atenção de vocês. Então, essa aqui é a diferença entre uma barra de ignição, uma barra que possivelmente pode acionar o stop de quem está posicionado na compra, com a diferença dessa barra aqui que ainda não perdeu e está brigando aqui ainda dentro dela. Então, possivelmente essa barra aqui pode ser uma barra de freio, uma barra de absorção, diferente lá das outras que estão trabalhando abaixo, na verdade da Petra, né? Porque a outra está bem no limite, está praticamente igual a essa aqui. Então, é isso que eu costumo olhar aqui no Bitcoin, beleza? Então, esse negócio de barra vermelha é vendedora, barra verde é compradora, cara, isso aí é besteira, porque, tipo assim, tu acaba se esquecendo do fundamento, né? Do principal. Para acontecer negociação tem que ter a parte vendedora e parte compradora, isso não existe. Tá? Isso foi uma coisa que eu aprendi com o decorrer do tempo, tá? Então, por isso que eu sempre deixo as barras amarelas, beleza? Então, o que eu acredito aqui é que aconteça com o Bitcoin. Que o Bitcoin agora na semana, que é final do ano, essa parada toda, esse preço ele vai começar a andar no semanal aqui para fazer range, para fazer o quê? Com que nova região de valor seja formada e nova POC seja formada. Então, se isso acontecer, aí sim eu vou começar a pensar em comprar Bitcoin. No momento, não vou pensar em comprar nada, vou ficar de fora e vou esperar esse tipo de padrão acontecer, certo? O mercado, já que ele bateu nessa região aqui de Divis, ele pode sim subir para vir testar essa região, mas o que eu estou falando para vocês, para a gente ganhar nessa região aqui, a gente tem que ter um volume aqui embaixo grande, a gente tem que passar aqui, ó, um tempo nessa região aqui para acumular, para poder ter força de romper essa região. Tá vendo que a gente passou um tempinho aqui, ó, se for marcar aqui um range, a gente passou um tempinho aqui para romper, ó. Então, ou seja, a galera distribuiu aqui e pôs para baixo. Aí a galera teve uma parada técnica aqui. Então, é isso que eu estou esperando aqui no Bitcoin, galera. Beleza? Então, não espero compra ainda. Compra no Bitcoin para mim ainda não é legal, certo? A não ser para a galera que quer, a não ser para a galera que quer fazer day trade aí no Bitcoin e tudo, para fazer uma saída mais tranquila. Beleza, quando bater na difference, tranquilo, dá um trade bom. Mas para quem acumula e tudo, não é muito viável, tá? E aqui nós onda 5 aqui, já estou marcando desde aquele topo ali, né? Eu estou marcando essa onda 5. Não estava acreditando porque ainda tinha essa região para romper. Esse nível de POC aqui, para quem me acompanha, ele estava aqui. Depois ele desceu para cá. No semanal ele estava aqui, depois subiu para cá. Então tá tendo essa troca de lotes. Os plays institucionais estão se movimentando, tá? Então assim, então é muito importante a gente observar isso. Beleza, galera? Então,
Acredito sim que o Bitcoin, se ele não romper essa região e fizer esse padrão, eu acredito sim que aqui a gente possa pegar a retomada de compra legal, que a ponta compradora que tomar de conta dessa região, romper nessa região aqui já era. Aí sim a gente começa a pensar novamente em alta, começa a pensar novamente em comprar Bitcoin. Então, por enquanto, por mais que seja barato, atrativo, 16.559, eu não arriscaria comprar nesses patamares aqui, beleza? Galera, então é isso que eu quis passar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, pode deixar nos comentários abaixo, beleza? Na carteira da gente que eu não vou falar hoje, porque eu tô um pouquinho com pressa também, minha garganta tá me doendo, então não tô muito legal. Então eu não vou falar sobre, tá? Então na semana que vem eu já começo a falar um pouquinho como é que tá a nossa carteira. XRP tá muito top, tá? E eu falo isso na semana que vem. Tranquilo, galera? Espero que tenham gostado do vídeo. Até mais, bom final de semana.